O racismo tem se tornado cada vez mais um tema central no futebol mundial. Embora os casos sempre tenham existido, agora estão ganhando maior repercussão e sendo denunciados globalmente, como é o caso de Vinícius Júnior. Esses episódios evidenciam a necessidade urgente de abordar e combater o preconceito racial em todos os níveis do esporte. Em uma época em que apenas os brancos tinham total liberdade para jogar, um clube brasileiro enviou uma mensagem poderosa ao mundo e fez história. Hoje o canal BeIN Esportes destaca o clube que nasceu combatendo o racismo, o Vasco da Gama. Quando começou a adotar o futebol como uma de suas modalidades, o Vasco da Gama não tinha tradição, nem os recursos dos clubes da zona sul do Rio de Janeiro. Por isso, formou suas primeiras equipes com jogadores de classes menos privilegiadas. Em 1922, o time foi campeão da segunda divisão, contando com craques que eram operários, pintores e faxineiros. Ao assegurar o direito de disputar o ano seguinte a primeira divisão, o Vasco se posicionou ao lado dos times como América, Botafogo, Flamengo e Fluminense. E não é que o Vasco foi campeão com 11 trabalhadores braçais no elenco? Desbancando os favoritos, venceu o título mais importante do Rio de Janeiro na época, um feito notável, que desafiava as convenções sociais da época. A partir daí, uma polêmica racista transformou o Vasco para sempre. Incomodados com o sucesso dos vascaínos, os rivais criaram uma nova liga, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. A condição imposta para o Vasco participar dessa liga era a exclusão de 12 jogadores que, de acordo com os cartolas, não apresentavam condições sociais apropriadas para o convívio esportivo. A diretoria do Vasco, que já havia feito história ao ter o primeiro presidente negro do Brasil em 1904, decidiu que não integraria nessa liga, pois não aceitaria excluir seus jogadores negros e pobres do elenco. O Vasco abdicou de manter seu posto entre os clubes grandes por conta de seus princípios e voltou a jogar com clubes pequenos do Rio de Janeiro. Por essa atitude, ganhou simpatia de muitos torcedores da massa. Muitos pesquisadores dizem que foi a Ponte Preta a primeira a ter um jogador negro no elenco. Outros apontam o Bangu. E há também quem acredita que foi o próprio Vasco. O fato é que os dirigentes do Vasco protegiam seus próprios atletas. O presidente vascaíno da época, José Augusto Prestes, chegou a dizer aos torcedores do Vasco que só toparia voltar à liga principal com os grandes quando fosse maior que eles. Nos anos seguintes, foi exatamente isso que aconteceu. O Vasco não foi só aceito de volta sob pressão popular, como também inaugurou o maior estádio do Brasil, em 1927, o São Januário, que foi construído com a ajuda da própria torcida. A ausência de um estádio antes era apenas um dos motivos usados pela liga preconceituosa da época para tentar evitar que o Vasco se misturasse com os clubes da Zona Sul, composto majoritariamente por brancos. O Vasco da Gama foi gigante, e essa sua história está marcada para sempre. Boa parte da torcida vascaína entende a essência do Cruz Maltino e demonstra isso nas arquibancadas. Não é difícil encontrar menções aos camisas negras, como eram chamados os jogadores do Vasco na época em que o clube mais sofreu com o racismo. Na Libertadores de 2018, torcedores do Vasco relataram ter recebido gritos racistas da torcida do Racing, na Argentina. No jogo de volta, em São Januário, o time entrou em campo com a torcida cantando uma de suas músicas, que celebra a luta histórica do Vasco contra o racismo. Um clube como o Vasco da Gama, que mudou o cenário do futebol brasileiro e manteve suas convicções em uma época em que o racismo não era tão combatido ou divulgado na mídia como hoje. O Vasco merece respeito, independente de qual seja o seu clube.